Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, continuando aqui sobre as partes do corpo, as partes do homem chamado Jesus, né? Ou melhor, as partes do ser humano chamado Jesus. Nós falamos no estudo passado sobre o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito de Cristo. Quem é o Espírito de Cristo? Então vamos começar com a oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada por esse momento na sua presença para transmitir a sua palavra para o teu povo. Que o Senhor coloque na minha boca tudo aquilo que o Senhor quer ensinar ao teu povo. Que eu não fale nada de mim, mas que tudo venha do Senhor para o teu povo. Que eu seja um instrumento em suas mãos. Obrigado por tudo. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Amém. Então, vamos para o nosso estudo de hoje, né? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a segunda parte que forma a pessoa de Cristo, que forma o ser humano Cristo. Então, todo ser humano tem duas partes. Uma parte terrena, que é o nosso corpo, e uma parte espiritual, que são duas partes, né? A parte espiritual é a alma e o espírito. Então, nós vamos falar hoje da primeira parte espiritual de Cristo, que é a mente de Cristo. É a mente do ser humano que dá vida ao corpo. Então, a alma é a parte do ser humano que dá vida ao corpo, que faz o corpo ter vida, que faz o corpo andar, o corpo respirar, o corpo falar, o corpo exercitar-se e etc. Então, esta parte é chamada de alma, que também é chamada de mente. Então, o Espírito Santo é a alma de Deus, do Deus Pai, mas também do Deus Filho. Então, Romanos 8, 9 e 10, nós já lemos isto, mas estamos em outro estudo. Eu não sei se as mesmas pessoas que já viram os outros estudos vão ver este. Pode ser que tenha alguma nova, né? Então, vou ler de novo aqui. A palavra de Deus tem que ser mastigada, bem mastigada, para ser entendida. Então, Romanos 8, 9 e 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito de Deus que habita em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, a alma de Cristo, a mente de Cristo, esse tal não é de Cristo. Esse tal não é de Deus. E se alguém está em vós, ou melhor, e se Cristo está em vós, e Cristo está no salvo através do seu Espírito, por isso ele diz lá em Romanos 14, 16 e 17, João 14, 16 e 17, vamos ler João 14, para ficar bem claro, João 14, 16 e 17, Cristo diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
Então Jesus disse: vou rogar ao Pai, o Deus Espírito, para que mande outro Consolador, o Espírito Santo. Porque eu vou para onde eu como ser humano, então ele vai mandar outro Consolador, que é o meu Espírito. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, ele está habitando convosco, porque ele está em mim, eu estou com vocês. Ele habita convosco e ele estará, futuro, ele estará com vocês, estará em vós, ele estará em vós. Por quê? Porque Deus iria mandar o outro Consolador, que é a alma de Cristo, para estar conosco no nosso espírito. E Jesus diz: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, voltarei para vós. Eu vou voltar para vocês, não vou voltar para vocês em carne e osso. Não vou voltar para vocês no corpo glorificado, mas eu vou voltar em espírito, no meu espírito, o Espírito Santo. E aqui em João 14, 22, Jesus diz assim, 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai, o Deus Espírito, que ele falou lá em João 4, 25, e o meu Pai o amará, e viremos, então eu e o Pai viremos para ele, e faremos nele morada. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, vai obedecer a minha palavra. E meu Pai amará esta pessoa, e eu e meu Pai viremos morar dentro desta pessoa. Então aqui Jesus está dizendo que o Deus Espírito, que é o Pai, que é o Espírito do Pai, e o Espírito Santo, e que é ele, Jesus. Então, ele, Jesus, e o Pai viria morar dentro dessa pessoa. E Jesus veio na pessoa, ou melhor, ele veio na parte dele chamada alma, chamada Espírito Santo, chamada mente, que também é a mente do Pai, é a alma do Pai, é o Espírito do Pai. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo como homem, como o Pai eterno. Então, é isto que Jesus nos diz aí em João 14, do 16 ao 18, e os versos 22 ao 23 ao 23, né? A alma é a parte que dá vida ao corpo da pessoa. Em Lucas 23, 46, Cristo entrega o seu Espírito ao Pai. Então, Cristo aqui, antes de morrer, ele diz: Pai, eu entrego o meu Espírito em tuas mãos. Então, o Espírito que Cristo estava entregando era a alma dele. A parte que dá fôlego de vida ao corpo. É a mente da pessoa. Essa parte Cristo entregou ao Pai, ao Deus Espírito, foi o seu Espírito. Em Romanos 8:9 nos diz que o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito do Pai. Logo, o Espírito que Romanos 8:9 e Lucas 23:46 está falando é a alma de Cristo, que em 1 Coríntios 16, Paulo diz que é a mente de Cristo. Então, em 1 Coríntios 2:16, Paulo diz que
nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Pai Eterno, governando a nossa mente, guiando os nossos pensamentos, tirando da nossa mente tudo que não presta. Em Gálatas 5, 22 ao 23, Paulo fala do fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Deus, é a essência do Pai, é tudo de mais puro e santo. Então, com licença, vem aqui, essa porta. Então, em João 14, 16 ao 18, nós já vimos, né, o Espírito, o outro Consolador que viria em nome de Cristo, porque seria o Espírito de Cristo que iria ficar no lugar do homem Jesus, para estar dentro do homem que recebe Cristo, governando e mudando a mente dessa pessoa. Aqui os versos do 25 ao 26 de João 14, 16, lá para João de novo. João 14, do 25 ao 26, diz assim, versículo 25: Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus está dizendo que o Espírito Santo é a mente dele. Viria no nome dele, era ele, a mente dele, a alma de Cristo. E ele iria nos ensinar todas as coisas. E ele iria nos fazer lembrar tudo que Cristo ensinou na sua palavra. Então, em João 14, do 16 ao 18, 25 ao 26, Deus mandou para estar dentro do salvo, para fazer esta mudança da nossa alma contaminada pelo pecado em uma alma ou mente como é a mente de Cristo. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que é a mesma mente de Cristo, a mente de Deus, veio ficar dentro do salvo para mudar a mente caída, a mente contaminada do salvo, para fazer esta mudança, para que o que é do mal seja tirado do Filho de Deus e fique somente a mente de Cristo dentro da pessoa que tem Cristo. Então, para fazer esta mudança da nossa alma contaminada pelo pecado em uma alma ou mente como é a mente de Cristo, como era a mente de Adão e Eva antes do pecado. Gênesis 2, 25. Eles estavam nus, mas não tinham vergonha. Não se envergonhavam porque eles não tinham pecado. E o pecado é que traz a vergonha para o ser humano. Antes do pecado, a alma ou mente de Adão e Eva, elas eram, antes do pecado, era santa. Então, Eva e Adão eram guiados pela mente de Cristo, pelo Espírito do Pai Eterno e do Deus Filho, né? Cada parte da pessoa é chamada do todo da pessoa.
Cada parte da pessoa é chamada do todo da pessoa. E nós temos 3 partes. Uma parte terrena e uma parte espiritual, que são 2. A parte espiritual são 2, alma e espírito. E a parte terrena é uma. Então, mas cada parte a gente chama da pessoa. Então, eu digo, eu sou a Maria Antônia, meu corpo, estou mostrando para meu corpo, mas eu também digo que a minha alma é a Maria Antônia, mas o meu espírito também é a Maria Antônia. Por isso, Deus também, como homem, é chamado de Deus. Deus também, como Espírito Santo, como alma, é chamado de Deus. Deus, como Espírito do Pai ou Pai, é chamado de Deus, porque é Deus. E juntos em uma só pessoa é chamado de ser humano. Preste atenção. Então, por isso nós dizemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas é uma pessoa só, porque moram no mesmo corpo. Então, cada parte da pessoa é chamada do todo da pessoa. O meu corpo sou eu, a minha alma também sou eu, o meu espírito também sou eu. São partes diferentes, com funções diferentes, mas que estão ligadas ao mesmo tempo e no mesmo corpo. A alma ou mente estão tão ligadas ao Espírito que somente a palavra de Cristo, que ao mesmo tempo é Cristo, pode fazer a divisão do Espírito e da alma. Então, a nossa alma, a nossa mente, nossa parte espiritual que dá vida ao nosso corpo, que dá vida à matéria, que leva a mensagem do exterior para o interior e do interior para o nosso espírito. Então, essa parte é chamada de alma. Alma, ela dá vida ao nosso corpo, mas ela se comunica com o nosso espírito. Então, a nossa alma recebe do nosso corpo as informações do mundo exterior e leva essa mensagem para o nosso espírito. Então, aqui em Hebreus 4:12, nos diz o seguinte, Hebreus 4:12. O escritor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, né? Uns dizem que é Paulo, mas ninguém tem certeza. Diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, do espírito. O pensamento na alma e as intenções, os desejos, aquilo que o coração, a alma o espírito está crendo. Deus diz que o nosso espírito, ele é enganoso, porque ele se engana, ele crê muitas vezes nas coisas erradas. Por exemplo, quando Samuel foi ungir o 2º rei de Israel, que era Davi, chegando lá, o primeiro filho do pai de Davi, quando apareceu, não estou lembrada bem o nome dele agora,
Então Samuel viu aquele homem, ele viu aquele homem, aquele jovem muito bonito, muito formoso, e pensou e creu que aquele homem era o escolhido de Deus. E Deus disse para Samuel: eu não escolhi, Samuel, este daí. Deus não vê como vê o homem. Tu está vendo aí pelo lado terreno, pelo lado humano, pela mente. E essa mente levou o coração a acreditar que aquele homem era o que Deus tinha escolhido. Mas não é assim que Deus vê. Por quê? Porque Deus, ele vê. E aqui diz assim, não é? E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito. Então Deus vai lá na divisão, aqui vai separar a alma do espírito. Só Deus faz isso, que eles estão tão unidos, tão juntinhos, que não se consegue fazer essa separação, a não ser a palavra de Cristo, o próprio Cristo. Então, diz, né? A divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir. Então, a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos. A nossa alma tem pensamentos, mas o nosso coração também tem pensamentos. Então, os pensamentos e intenções do coração. Então, a nossa alma tem pensamentos, o nosso coração também. E Deus faz o discernimento entre a nossa alma e o nosso coração. O que um pensa e o que o outro também. O conhecimento que um tem leva para o outro. E é lá que há a decisão. É o nosso coração quem crê. É ele quem decide o que a alma e o corpo irão fazer. Então, em Hebreus 4:12, nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito. Somente a palavra de Deus, que é Cristo, pode fazer a separação entre nossa alma e o nosso espírito, e ver o que cada uma destas partes do ser humano pensa. Só Jesus pode fazer essa separação, só Jesus tem esse discernimento. Em Lucas 9:47, nos diz que Cristo, a palavra encarnada, a palavra que se fez visível. Então, Cristo é o Deus visível. Ele tem uma carne, ele tem um corpo como nós. Ele é pessoa, ele se fez visível para todos os seres humanos. Então, o corpo de Cristo é a parte de Deus que é visível aos homens, porque ele se tornou como os seres humanos, como os homens. Ele tem um corpo como o nosso. A palavra que se fez visível ao ser humano, a palavra de Deus, que se tornou humana como os homens, viu o pensamento do coração, do espírito dos discípulos. Então, em Lucas 9:47, então vamos para Lucas 9:47, que nos diz assim: mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pô-lo
junto a si. Então aqui eles estavam fazendo uma discussão, quem era o primeiro no reino de Deus, e etc, etc, etc. E fez aquela confusão, né? Então Jesus, vendo o pensamento, Jesus viu o pensamento, mas ele viu com o espírito, ele viu com a alma, ele viu com o espírito dele, que é Deus. Ele viu com ele, que é a palavra encarnada. Ele viu, ele é onisciente. Ele vê tudo, porque ele é Deus. E aqui diz, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pô-lo junto a si, começou a ensinar aqueles discípulos, né? Então ele viu, não foi os pensamentos da alma, mas do coração, o desejo que estava no coração deles, o que eles queriam, o que eles criam. Jesus viu e começou a ensinar, a colocar eles no caminho certo. E é isto que Cristo faz conosco, né? Então, a divisa da alma e do espírito. Então, em Lucas 9:47 nos diz que Cristo, a palavra encarnada, a palavra que se fez visível ao ser humano, a parte de Deus, que se tornou humano como os homens, viu o pensamento do coração do espírito dos discípulos. Em Romanos 10:8, Paulo nos diz que a palavra está na nossa boca e no nosso coração. A palavra de Deus está na nossa boca e no nosso coração. Em Romanos 10:9, Paulo diz, se com a tua boca, vou ler lá, Romanos 10:9. Romanos 10:9 nos diz o seguinte, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, a salvação não vem somente pela boca. Uma das partes dos sentidos da pessoa que leva informação do mundo exterior para o mundo, para a nossa alma. Não basta ela confessar Cristo ressuscitado, ou confessar que Cristo ressuscitou. O espírito precisa crer verdadeiramente que Cristo ressuscitou, para que haja salvação, para que nesta fé verdadeira de que Cristo é o Filho de Deus, é a palavra de Deus que se tornou uma pessoa como nós, pois nós em Adão, no Éden, já havíamos nos tornado como Cristo, sabendo o bem e o mal. Agora Cristo se tornou como nós. Em Gênesis 3:22, vou ler, já li algumas vezes, vou ler de novo. Gênesis 3:22, Cristo se tornou como nós. Então aqui Deus diz o seguinte, então disse o Senhor Deus,
Eis que o homem é como um de nós, quer dizer, uma parte nossa. O homem se tornou como uma parte nossa, sabendo o que é bom e o que é mal. Então, a parte de Deus que soube o que é o bom e o que é o mal, foi o corpo dele. Por quê? Porque o corpo dele foi contaminado pelo pecado do homem, e foi o corpo de Cristo quem entregou o seu Espírito que dava vida a esse corpo ao Espírito do Pai. E esse corpo morreu. Foi no corpo que o Pai virou as costas para o seu filho, para não ver a contaminação que estava no seu corpo, e Cristo sentiu a ausência de Deus. Assim como nós, quando estamos no pecado, né? Então, Cristo sabe o que é o bom e o que é o ruim. Então, o homem se tornou como Cristo em Gênesis 3:22. Mas aqui, em João 1:14, Cristo se tornou como nós. Ele se tornou um ser humano. Ele se tornou como uma pessoa, como ser humano, com corpo, alma e espírito. Ele se tornou como um de nós. No Éden, o homem se tornou como Cristo. Na terra, Cristo se tornou como nós. Até pecado ele levou nos ombros dele. Não o pecado dele, mas o meu e o seu. Então, Deus veio a este mundo como um ser humano, para resgatar o ser humano. Em Gênesis 1:26, Deus fez o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, Deus não fez o homem com pecado. Deus fez o homem santo, segundo a imagem dele, segundo a semelhança dele, com a mente dele, com o espírito dele, guiando este homem. Gênesis 3:4, a serpente mistura a verdade com a mentira e engana a mulher. Gênesis 3:4 nos diz o seguinte. Gênesis 3:4 diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Então, aqui no versículo 4, Deus disse para o homem: se no dia em que comerdes do fruto, certamente morrerás. Mas a serpente disse: certamente não morrerás. Se você comer, você não vai morrer. Mas quem está mentindo é Deus ou é a serpente? Deus estava falando da morte do todo do ser humano. Iria morrer o espírito, a alma e o corpo. Mas a serpente estava falando do corpo. Vocês não vão morrer do corpo, mas naquele instante, não em longo prazo. Mas Deus estava falando que eles iam morrer. Deus não disse quando eles iriam morrer, mas disse que eles iriam morrer. E a serpente disse que eles não iriam morrer. A serpente mentiu, enganou. Na verdade, ela nem enganou, porque Deus disse: vão morrer. E a serpente disse: não vão morrer. Então, é assim que o diabo faz. E muitos querem acreditar na mentira do diabo. A serpente misturou, o versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, aqui no versículo 3 de Gênesis 3, a mulher demonstra não ter um grande conhecimento da palavra de Deus. E ela troca o lugar das árvores,
a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Então Deus disse aqui em Gênesis 2, 7, diz o seguinte, Gênesis 2, 7, e formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore da vida estava no meio do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não diz em que lugar ela estava. Mas a Eva disse que ela estava no meio do jardim. Poderia estar perto da árvore da vida. Por quê? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era os mandamentos de Deus que ele deu para Adão e Eva obedecerem. Assim como a lei de Moisés tem que ser obedecida por aqueles que não creem em Cristo. Porque quem crê em Cristo vive na graça, não na lei. Mas quem não crê em Cristo tem que obedecer todos os mandamentos, ou então não será considerado perdoado. E Eva não sabia, ela disse, não pode nem tocar nesta árvore. É o que ela diz aqui. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Se você ao menos tocar nela, você vai morrer. Aqui a mulher não sabia, era de nada. Ela não tinha um grande conhecimento da palavra, e o diabo viu isso. Então, no versículo 4, o diabo disse, vocês comerem, vocês não vão morrer, não. Deus está mentindo para vocês vão ficar como ele. Então, versículo 4, a serpente disse que Deus sabia, ou sabe, né? Deus sabe que no dia em que dele comerdes, preste atenção o que a serpente diz. Veja o que é que a serpente diz aqui, no versículo 5, né? No 4 não. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, é o versículo 5, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Meu Deus. Deus sabe que vocês não vão morrer coisa nenhuma. Vocês vão ficar igual a Deus. A serpente, ela sabe como enganar aqueles que não têm um grande conhecimento da palavra e que não querem obedecer aquela ordem que é lhe dada. Mesmo que você não tenha um grande conhecimento, mas se você recebeu a ordem, você tem que obedecer. E a ordem de Deus foi, não coma, se comer vai morrer. Mas a serpente foi conversar com a mulher e a mulher aceitou conversar com a serpente. O Salmo 1 diz bem claro, para a gente não ouvir os conselhos dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Mas a Eva fez tudo isso. Então, a serpente disse que Deus sabe que no dia em que dele comerdes, tu e teu marido, Deus sabe que no dia em que vocês comerdes, vocês precisam comer. Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente usou uma linguagem
porque a alma de Eva não entendeu muito bem. E a alma dela focou naquilo que agradou a ela. E ela não percebeu o engano que estava escondido por trás daquela fala. E hoje tem muita gente sendo enganados porque não conhece a palavra de Deus. Estão sendo enganados. Jesus diz: conhecereis a verdade vai libertar vocês. É só a verdade que liberta a pessoa da mentira, do engano. Se você não conhece a verdade, você vai ser enganado. O diabo disse para a mulher: Deus sabe que no dia em que do fruto tu e teu marido comerdes, se abrirão os vossos olhos. Então, os olhos que a serpente, estava falando, eram os olhos carnais. Eram os olhos da carne, porque o homem e a mulher tinham os olhos espirituais abertos e os olhos carnais fechados. Mas se eles comessem, os olhos espirituais seriam fechados e os carnais abertos. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E já havia revelado ao homem. Se ele comesse o fruto, ele iria morrer. Esta morte seria os olhos da carne, da alma, se abrindo para este mundo. Mas o abrir os olhos carnais, haveria o fechar dos olhos espirituais. É por isso que quando estamos na carne, quando estamos olhando para este mundo e desejando este mundo, nós não entendemos nada das coisas espirituais, nós não vemos nada espiritualmente. Mas quando nossos olhos carnais são fechados e os nossos olhos espirituais abertos, a gente vê mais nitidamente o mundo espiritual como ele está. Então, ou melhor, a desobediência às leis de Deus traria a morte espiritual para a humanidade, traria a separação do homem e Deus. Isaías 59, 2 ao 13. O homem perderia a comunhão com o Pai. E você pode ler Isaías 59, do verso 2 ao 13. Vocês podem ler em casa. Mas isso o diabo não falou claramente para a mulher. E a mente dela não entendeu. Mas ela não precisava entender que ela e Adão, e eu e você, precisamos obedecer a palavra de Deus. Aquilo que nós estamos estudando e Ele está dizendo para a gente fazer, devemos obedecer. Eva e Adão precisavam ouvir a palavra de Deus, não comer o fruto, ou melhor, não quebrar as leis de Deus. Meu Deus, meu Senhor, muitas vezes nós estamos desobedecendo tanto a palavra de Deus. Quando Ele, Deus, quiser revelar claramente a sua palavra, Ele nos revelará, como Ele está fazendo agora. Ele está revelando para vocês como é que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é 3 pessoas. A pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, não é. É um Deus como uma pessoa. Um Deus que tem um espírito, que tem uma alma e que tem um corpo.
A serpente, em Gênesis 3:4, disse mais ainda. Aqui 3:5, né? Disse mais ainda para a mulher: e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, vocês serão como Deus. Se vocês comerem o fruto, vocês vão ser igual a Deus, ou será parecido com Deus. Observe a malícia da serpente em desenvolver na alma da mulher a curiosidade. Tem um ditado popular que diz: a curiosidade matou o gato, né? A curiosidade matou a humanidade. Matou Eva e Adão. Ora, se Deus sabe o bem e o mal, e Ele é Deus, e se ela comesse o fruto, ela seria como Deus, então aquela fruta ou aquele fruto é bom para se comer, não é tão ruim assim, como Deus disse para Adão. Então a mulher pensou assim: ora, mas se Deus sabe o que é bom e ruim, e Ele continua sendo Deus, então se eu comer, vou ser igual a Ele, né? Não tem nada, Deus, não vou morrer coisa nenhuma. Este foi o pensamento da mulher e a mentira que o diabo passou para ela. Mas ela quis acreditar nisso porque ela sabia a verdade. E a verdade era: não coma. A serpente conseguiu mudar a mente da mulher e levá-la a acreditar no que ela queria que a Eva acreditasse, né? Em seu espírito. Então é no espírito que a gente crê. A nossa alma é convencida, o nosso espírito crê e o corpo faz aquilo que o espírito e a alma já estão acreditando. Pois é o espírito quem crê, a alma só é convencida do que aquilo é certo, mas a fé verdadeira tem que vir do nosso espírito. Para ser concretizada a sua fé, e a sua boca fala aquilo que veio do seu coração, do seu espírito. Então a boca vai falar aquilo que estava no seu coração, que veio para sua mente, e da mente veio para sua boca. Aí houve a concretização, foi concretizado. Enquanto está só na alma, não está concretizado. Quando veio para a boca, você concretizou aquilo que estava no seu coração. Ou melhor, todos viram que você estava pensando, estava no seu coração, o desejo que estava no seu coração. Enquanto está só na sua mente, sem você falar, sem você expressar, sem você fazer, então ninguém vai saber. Só você. Mas quando você fala, quando você expressa isso, quando você faz, então foi revelado para todos verem. Outra coisa que a serpente disse para a mulher: no dia em que dele comerdes, ou melhor, é tu e teu marido que tem que comer deste fruto, para que os olhos de vocês sejam abertos e vocês sejam como Deus, sabendo o bem e o mal. Não basta tu, Eva, comer. Tu tem que comer e dar para teu marido, porque senão não adianta. Só tu não vai saber de nada, tem que ter o marido. Por quê? Porque o diabo queria alcançar Adão. Adão era o líder. Deus deu a ordem, foi para Adão. Deus deu a liderança da humanidade, do mundo, foi para Adão. Não foi para Eva. Então ele tinha que alcançar Adão. Por isso ele diz: no dia em que dele comerdes, você e seu marido tem que comer para que os olhos sejam abertos. Meu Deus. Versículo 6. A mulher já não estava mais na direção do Espírito de Deus, mas na direção do diabo. Ela estava
saindo do Espírito de Deus e também da direção do Espírito Santo, da mente de Deus, para andar na mente do diabo. Ela estava deixando a sua mente ser influenciada pela mentira e engano do diabo. Mas para que Satanás conseguisse dominar o casal, seria necessário que não somente a alma ou a mente de Eva fosse alcançada com a palavra da serpente, mas também o coração, o espírito dela e de Adão também fosse alcançado pela mentira do diabo. Então, o espírito de Eva tinha que crer na mentira do diabo e levar essa mentira para Adão, e Adão ser alcançado pela mentira e fazer o que a serpente estava falando, e assim o plano dela seria concretizado e ela teria a humanidade nas suas mãos e o governo do mundo. E assim a serpente conseguiu, porque Eva creu na mentira do diabo. Aqui em Mateus 12, 34, nos diz o seguinte. Mateus 12, 34 diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, o que tem no coração vem para a boca, vai ser revelado. É isso que Jesus está dizendo. Raça de víboras, raça de cobra, raça de serpente, raça do diabo. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, no espírito, disso fala a boca. Então, a boca do homem fala aquilo que está no espírito, aquilo que o espírito creu. Ele traz para a boca para ser revelado para todos. A prova de que Satanás tenha mudado a mente e o coração de Eva, em Gênesis 3:6, a mulher viu. Então, Gênesis 3:6, esta é a prova de que Satanás conseguiu mudar a mente da mulher. Então, versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela viu que a árvore era boa, ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos carnais da alma, e a árvore desejável para dar entendimento. Aquela árvore, ela era boa para dar entendimento, conhecimento das coisas terrenas. Tomou do seu fruto e comeu. Mas a serpente disse que tinha que ser para o marido também. E deu também a seu marido. Ah, sim, agora ela estava querendo os olhos abertos. E deu também para o marido. E ele comeu com ela. Ah, agora a serpente vibrou. Porque o casal, ela conseguiu alcançar o líder. Conseguiu alcançar Adão. E agora ela ficou com o domínio da humanidade nas suas mãos. E ela ficou com o domínio do mundo nas suas mãos. Porque Adão e Eva fizeram o que a serpente queria. E eles deram para a serpente a sua descendência, a sua humanidade. A humanidade agora seria da serpente.
a terra seria governada pela serpente. Meu Deus! Então foi isso que Adão e Eva fizeram. Os olhos espirituais se fecharam e os olhos da carne se abriram. E a mulher e o homem passaram a ver o mundo terreno de outra maneira. E o mundo espiritual perderam a comunhão, perderam o contato. Porque quem vive na carne, não pode andar no Espírito de Deus. Então, quando a pessoa está andando na carne, não vai ouvir a voz de Deus. Então, por isso que nós temos que sair da carne, das obras da carne, das coisas deste mundo, deixar o envolvimento com as coisas da terra. Eu não estou dizendo que nós não vamos fazer o que é necessário. Eu estou dizendo para a gente não se apegar às coisas deste mundo. Tem gente que valoriza a sua casa, valoriza o seu carro, valoriza o seu filho, valoriza isso, coloca isso no centro da sua vida. Se você fizer isso, você está colocando estas coisas no lugar de Deus. A sua carne está prevalecendo e você não vai ouvir a Deus. Você está cada dia mais distante de Deus. O espírito de Eva creu na mentira que o diabo mandou para a mente da mulher. A Eva comeu o fruto, né, e deu para o seu marido. E os dois morreram. Então, aí a gente vê aqui, ó, a mulher usou os seus 5 sentidos para concretizar no seu exterior, que é o seu corpo, aquilo que estava no seu íntimo, no seu interior. A mulher usou a sua audição, ouviu a voz da serpente. Ela ouviu a voz da serpente. Ela usou a sua visão, ela viu o fruto. Ela viu. Ela usou o seu tato, ela pegou o fruto, ela usou o seu paladar, ela comeu o fruto e deu para o seu marido. Ela usou o olfato. Quando ela estava comendo, ela sentiu o cheiro do fruto, meu Deus. Então ela usou os seus 5 sentidos, usou o seu corpo. E quando ela comeu e deu para o marido, os olhos carnais da alma se abriram e os olhos do espírito se fecharam. O espírito morreu, perdeu contato com Deus e a alma foi contaminada com as obras da carne, que é a velha natureza. E assim foi concretizado, né? Eles desobedeceram, a desobediência de Adão e Eva, à palavra de Deus. E trouxe a morte para os seus espíritos e para toda a humanidade. Todos que vieram de Adão já nascem morto espiritualmente, a mente contaminada e o corpo caminhando para a sepultura. Em Gênesis 3:7, trazendo a mente do casal, o domínio do diabo. Então, no versículo 7, o diabo já estava dominando, né, a mente do casal, porque eles permitiram, eles quiseram. E o que no versículo 7 diz? Versículo 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Os olhos carnais foram abertos
e os olhos espirituais se fecharam. Eles perderam a comunhão com Deus e passaram a ter comunhão com a serpente. Meu Deus! Então, continuando. E também o corpo estaria sendo aos poucos conduzidos à morte. Então, o espírito morreu, perdeu a comunhão com Deus. A alma foi contaminada com a alma da serpente e o corpo caminhando para a morte. Então, para Deus, né, não ter a sua criação totalmente destruída, Deus fez um plano. Gênesis 3,15. Ele planejou vir. Este plano seria Ele mesmo, Deus, se encarnando neste mundo como um homem, como Adão. Só que não um Adão como o primeiro Adão, como o primeiro homem Adão, mas um Adão que ao mesmo tempo era homem, também era Deus. Aí você lê em Romanos 5, do 12 ao 21, 1 Coríntios 15, 45, né? Então lá fala, o primeiro Adão foi feito do pó da terra, e Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Gênesis 2:7. Já o segundo Adão, Deus de uma mulher que representava a terra de Israel, o Espírito de Deus e a sua sombra, o seu poder, a sua presença, naquela mulher ou terra chamada Maria, Deus criou o seu corpo, que também era uma casa para a sua alma, Espírito Santo, e o seu Espírito, o Pai Eterno, morarem neste mundo e assim estarem humanamente com a humanidade, ensinando a palavra da verdade para aqueles que ainda não tinham a sua mente e espírito totalmente mortos, dando a estas pessoas que não estavam mortas totalmente, porque tem gente que já está morto, não adianta mais falar a palavra para elas, elas não vão mudar de opinião, como Jesus disse para aqueles judeus que diziam seguir a ele, lá em João 8:44, vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês e vocês querem agradar a ele. Já tinham a mente morta, mente e espírito mortos. Não ia mudar, assim como Judas. Não ia mudar, assim como Saul. Não mudaram, já tinha a mente morta. Então a alma e espírito, oportunidade, não tinha mais oportunidade, né? Estava morto, mas aqueles que ainda têm a mente, que ainda tem alguma coisa de Deus, como amor, bondade, né, e etc. Então Deus, ele investe nessas pessoas, ele leva a palavra dele a essas pessoas. E aquelas que quiserem voltar para ele, Deus, em Cristo, essas pessoas terão a oportunidade de novamente ter o seu espírito ligado ao espírito do Pai Eterno. E a alma dele, ou o seu espírito, e a alma dele, ou o seu espírito, voltar-se a estar em seu espírito. Então, lá em João 3:5, diz, né, que para entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água, que é Cristo, que é a palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo. Então, a pessoa que não está totalmente morta, a mente, seu espírito é morto, mas a mente não, ainda tem alguma coisa lá de Deus nessa mente. Então, essa pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, ela crê
em Cristo no seu coração, ela é convencida pelo Espírito Santo, crê no seu coração em Cristo e confessa com a sua boca que quer Cristo, o Espírito Santo vai morar no coração dessa pessoa e ali vai haver uma transformação da alma dessa pessoa. É isso que diz em Gálatas 5,17, o Espírito de Deus luta com o nosso espírito para que não façamos o que o nosso espírito quer. Lá em 1 Tessalonicenses 5,23, diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam santificados. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é essa transformação que o Espírito de Deus está fazendo dentro do espírito do salvo para que haja esta mudança. Então, o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a alma de Cristo e do Pai Eterno. E a mente de Cristo era a parte que o Deus Pai se comunicava com o Deus Filho, para o Deus Filho falar às pessoas. João 6,45. Deus estava com o povo, ensinando o povo. Na tentação de Cristo, Satanás tentou Cristo em seu corpo, em sua alma e em seu espírito. Então a gente vê, não é? Em Mateus 4, do 1 ao 11, o diabo, Jesus teve fome. O diabo disse: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ele estava tentando Jesus no seu corpo. Então, ele disse também, deixa eu ver, 4. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma coisa. Então aqui é a alma. O diabo levou Jesus em espírito e mandou ele se jogar do templo para baixo. É suicídio. Ele tem feito isso com muitas pessoas, na mente, na alma, botando na cabeça: tu não vale nada, te mata, te joga, tu não tem mais importância para ninguém, está tentando na alma. Ele fez isso com Cristo, te joga desse templo aí para baixo. Tentou na alma, mas ele tentou Cristo no espírito também. Então, foi que Cristo disse quando ele tentou ele na alma? Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O Espírito Santo, a alma de Cristo, a mente de Cristo, é senhor do diabo, porque ele é Deus. Mas o diabo não se conformou e disse: novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então o diabo queria que Jesus
em espírito, o espírito do Pai que estava em Cristo adorasse ele, meu Deus. Então Cristo disse assim. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então aqui foi o Pai que falou. Expulsou Satanás da frente dele. Só o Pai eterno pode ser adorado. Só o Deus Pai, o Deus Espírito Santo, o Deus Homem, que é uma pessoa, pode ser adorado. O diabo queria que Deus adorasse ele. Ele queria alcançar o Espírito de Cristo, que é o Pai. Queria que o Pai se curvasse a ele. E ele quer alcançar o meu espírito. Ele quer que o meu espírito, que é o seu espírito, adore a ele. O nosso espírito tem que adorar o Pai eterno. Mas o diabo, ele quer que nós adoremos a ele. Ele queria que Adão e Eva adorassem a ele. Ele queria que Adão e Eva trocassem o Pai por ele. E Adão e Eva trocaram. Mas eu e você não vamos fazer isso. Vamos fazer como o Pai, usar a palavra. Eu adoro somente o Pai. Eu adoro somente o Espírito do Pai. Eu adoro somente Cristo, a palavra encarnada. Porque Ele é o meu Deus. É o meu Senhor. É o meu Salvador. Que o Senhor nos abençoe. Que você diga sempre não para o diabo. E sempre sim para Deus. Dê o seu like aí, dê o seu bonzinho, mande essa mensagem para outras vidas, para outras pessoas. E vamos crescer no conhecimento de Deus. No próximo estudo vou trazer sobre o Espírito de Deus, né? O Espírito de Cristo, que é o Pai eterno. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que foi expressada, foi ensinada. Eu espero que os irmãos e irmãs possam entender esta mensagem. E que cada um coloque o Senhor no centro das suas vidas, que os olhos dessas pessoas, os olhos espirituais, se abram cada vez mais e se fechem os olhos carnais, para que possam ver o mundo espiritual com mais nitidez. E assim nos dá uma noite de paz. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo estudo.